Heifer Maples, uma jovem cheia de vida, se viu em uma situação assustadora na pequena cidade de Murfreesboro, Tennessee. Algo terrível aconteceu em uma noite que deveria ser normal. Mas a pergunta é, o que realmente aconteceu com ela? No episódio de hoje vamos mergulhar fundo nesse caso e tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Olá pessoal, sejam bem-vindos de mais uma vez. Vamos abrir a caixa de Pandora e o caso de mistério cheio de acontecimentos que vocês não podem deixar de escutar. Porém, antes de você continuar assistindo o vídeo, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. São coisas bem rapidinhas e que me ajudam muito. Estamos chegando aí na marca de 100 mil inscritos, então vou pedir para você me ajudar. Indica o meu canal para aquele amigo conhecido que gosta de casos criminais, de casos misteriosos. E quando a gente alcançar essa marca de 100 mil inscritos, terão novidades neste canal. Além disso, nós estamos postando de 2 a 3 vídeos por semana com muitos casos interessantes, então não se esqueça de ativar o sininho para a plataforma te avisar cada vez que eu postar um conteúdo novo. Eu abri a possibilidade de você se tornar um membro do meu canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho, e com isso você terá acesso a alguns benefícios. Então clica aqui no primeiro link da descrição e se torne um membro. Também me siga lá na rede social de fotos, o arroba estará aqui na tela e eu faço conteúdos exclusivos para lá. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Heifer Nicole Maples nasceu na Flórida, em Ocala, em 23 de agosto de 1992. Essa é uma cidade cercada de uma paisagem natural muito exuberante. Isso oferece aos moradores a oportunidade de explorar trilhas, acampar, pescar e apreciar a beleza natural da região. Além disso, a cidade está convenientemente localizada a uma curta distância de carro de várias praias e também parques estaduais, então tem uma qualidade de vida muito elevada. A Heifer era conhecida por ser extremamente otimista e também por sempre estar com um sorriso contagiante em seu rosto. Ela gostava de viver um dia de cada vez, de aproveitar cada minuto, e ela sempre aproveitava o máximo que ela podia com as pessoas que ela amava. E uma característica muito importante da sua personalidade era o quanto ela amava os animais. Todos que a conheciam sabiam dessa paixão que ela tinha. Em determinado momento, a família da Heifer teve que se mudar para Dallas, no Texas, e foi lá onde ela cursou seu ensino médio. Ela sempre teve um espírito de liderança muito forte e nessa época ela também se tornou uma líder de torcida. Em 2004, a mãe da Heifer deu à luz ao seu segundo filho, Ryan. Ele foi diagnosticado com um distúrbio de desenvolvimento e a Heifer ficou completamente focada no bem-estar do seu irmão a partir disso. Nessa época ela estava ainda na 7ª série, mas ainda assim ela tinha muita maturidade, o suficiente para ajudar sua mãe no que fosse necessário. E a maior parte do seu ensino médio ela passou ajudando o Ryan. Ela o ajudava a aprender a falar, aprender a andar e ela realmente o amava muito. E ela se deu tão bem direcionando o seu irmão que depois do colégio ela decidiu seguir uma carreira de psicologia e aconselhamento. E a partir disso ela começou a pesquisar qual faculdade ela deveria se inscrever. A Heifer, então, com 22 anos, comentou com um amigo dela por telefone que estava procurando uma boa faculdade para se inscrever. O seu amigo Jess falou para ela que estava morando em Murfreesboro, em Tennessee, e que ela poderia visitá-lo para conhecer a cidade, porque ali era uma ótima cidade universitária com várias opções. Ela então aceitou. Ela conheceu essa cidade e ela realmente decidiu que ali seria o lugar perfeito para ela. E logo ela começou a planejar a sua mudança. Em janeiro de 2015, a Heifer deixou o Texas e se mudou para Tennessee. A Heifer nem precisou procurar um lugar para ficar nessa nova cidade, porque o Chess, que já era o seu amigo, falou para que ela alugasse o quarto de hóspedes que tinha lá no apartamento onde ele morava. A Heifer, então, passou a morar dessa forma, nesta cidade, e logo começou a fazer várias novas amizades. Ela era uma menina muito simpática, muito cativante, e uma das pessoas que ela cativou logo de cara foi a Kelsey Price. A Kelsey, desde a primeira vez que viu a Heifer, ficou encantada com ela, e logo elas se tornaram melhores amigas. Elas se tornaram praticamente inseparáveis, elas faziam tudo juntas. E, inclusive, a Kelsey conseguiu um emprego para a Heifer no mesmo lugar onde ela trabalhava, que era numa imobiliária que fazia a locação do complexo de apartamentos Day Cove, que era onde elas moravam.
E essa foi uma época muito legal na vida da Heffer. Ela e a Kelsey estavam vivendo aquela época de muita diversão. E ambas eram jovens, bonitas, moravam sozinhas, tinham suas próprias rotinas, eram solteiras. E elas realmente adoravam sair para se divertir. De dia elas trabalhavam bastante ali no escritório e à noite elas sempre estavam em festas ou bares da cidade. Não havia um momento em que a Heffer não expressasse o quão feliz ela estava naquela fase da sua vida. E como a Heffer morava com o Chas, que era seu amigo, com o tempo eles acabaram se aproximando bastante. Primeiro como amigos, porém logo as coisas se tornaram mais românticas. Mas a Heffer parece que não queria um compromisso tão sério naquela época da sua vida. Já o Chas acabou se apaixonando perdidamente por ela. Eles ficaram um tempo juntos, praticamente em um relacionamento sério, porém com o tempo eles viram que aquilo não daria certo, porque chegou um momento que a Heffer não estava mais tão afim assim. E não daria, nesse caso, para eles continuarem morando juntos. Eles então decidiram que estava na hora de cada um ter seu próprio apartamento e morar separados. O Chas então teve uma atitude legal, ele deixou a Heffer ficar morando no apartamento e ele se mudou. Ela ficou muito grata ao Chas dele ter sido tão legal com ela, porque era muito bom ali onde ela morava para ela. O prédio onde ela morava ficava a apenas alguns passos de onde ela trabalhava. E morar ali facilitava muito a vida da Heffer. Enquanto isso, ela também tentava entrar numa faculdade. E em agosto de 2015, ela recebeu a boa notícia que ela tinha sido aceita para iniciar os seus estudos na Universidade de Psicologia. Então parecia que tudo estava dando muito certo na vida da Heffer. Porém, infelizmente, agora que tudo estava entrando nos eixos, ela estava vivendo o melhor momento da vida dela, algo terrível aconteceu. Tudo começou em 7 de agosto de 2015. Naquele dia, a Kelsey chegou ao escritório onde elas trabalhavam, pronta para começar o seu dia como qualquer outro. Porém, ela percebeu que a Heffer ainda não havia chegado no trabalho. Até então não tinha motivos para ela se preocupar, porque isso sempre acontecia. A Heffer dormia muito, geralmente, e ela perdia o horário do seu trabalho, porque ela ficava dormindo até mais tarde, não acordava com o despertador. E quando isso acontecia, a Kelsey geralmente ligava para o celular da amiga e a acordava, para que ela não chegasse tão atrasada assim no trabalho. E naquele dia não foi diferente. Às 9h15 da manhã, a Kelsey ligou para o celular da Heffer. Ela ligou várias vezes, porém a Heffer não atendeu. A Kelsey então decidiu ir até o apartamento da sua amiga para acordá-la. Era ali, bem pertinho, então não seria nenhum problema. E na verdade, esse era um combinado entre elas. Se a Heffer não acordasse com a ligação telefônica, a Kelsey poderia ir até o apartamento e bater na porta. E, inclusive, a Heffer às vezes deixava a porta destrancada, para caso ela não acordasse com as batidas. Nesse caso, a Kelsey poderia entrar no apartamento, ir até a cama da amiga e acordá-la de fato. Naquele dia, a Kelsey teve que recorrer a esse método para acordar a Heffer, porque, mesmo com as batidas, a Heffer não atendeu a porta. Ela bateu, esperou e ninguém atendeu. Então ela bateu novamente esperou, não houve nenhuma resposta. Ela então decidiu que a única forma de acordar a sua amiga seria entrando no apartamento e assim ela fez. Assim que ela entrou, ela viu a Heffer deitada na cama. Ela estava deitada de bruços e com o pé levemente pendurado para o lado direito. E a Kelsey chamou a Heffer, mas estranhamente ela não acordou. Nesse momento, a Heffer percebeu que estranhamente a amiga estava dormindo sem seus travesseiros. Ela estava vestindo apenas uma blusa sem nada na parte de baixo. E o primeiro pensamento da Kelsey foi, bom, ela deve ter passado uma noite de festa ou então em algum bar, provavelmente voltou muito cansada, foi direto para a cama e acabou pegando no sono. A Kelsey então chegou perto da amiga para encostar nela para finalmente a Heffer acordar. Ela então se aproximou e encostou no pé direito da Heffer. E foi nesse momento que a Kelsey soube que tinha algo muito errado ali. O pé da Heffer estava completamente frio e gelado, como se fosse uma pedra de gelo. E a Kelsey constatou algo terrível. A Heffer estava sem vida. E não só isso, ela percebeu também que alguém poderia ter feito aquilo contra sua amiga, que não tinha sido algo natural. Naquele momento, o medo tomou conta da Kelsey. Afinal, ela tinha se deparado ali com aquela cena terrível da sua melhor amiga sem vida, e a pessoa que tinha feito aquilo poderia ainda estar no prédio, até mesmo escondido em algum cômodo do apartamento a observando. Ela então saiu do apartamento imediatamente e ligou para a polícia. Assim que atenderam a ligação, a Kelsey informou que provavelmente ela estava diante da cena de um homicídio.
Diante disso, policiais e investigadores foram enviados para o complexo de apartamentos Day Cove e, ao examinarem o apartamento da Heffer, eles souberam imediatamente que estavam lidando com crime. A primeira coisa que repararam foi a condição do apartamento da Heffer. Lembrando que ela era uma moça de apenas 22 anos, que estava recém-morando sozinha, ali pela primeira vez, então poderia ser que ela apenas estava tendo dificuldades em se manter organizada a princípio. E foi exatamente isso que realmente pareceu. O apartamento estava muito bagunçado, mas não parecia que aquela bagunça havia sido deixada pelo criminoso. Não era uma bagunça característica de um assalto, por exemplo. E sim parecia que os dias corridos da Heffer estavam insuficientes para que ela mantesse o local organizado. Na porta do apartamento e também nas janelas não havia indicação de que a entrada havia sido forçada, e isso indicava que provavelmente a Heffer conhecia a pessoa que entrou ali, porque ela poderia ter permitido a entrada. Ela estava parcialmente sem roupas ali na cama e foi constatado que ela tinha um trauma na sua cabeça. Havia uma quantidade significativa de sangue em seu cabelo e também na parede próxima da cama. Parecia que a pessoa que tinha feito aquilo tinha acertado a Heffer pelo menos 2 vezes, se não mais, porque o líquido corporal havia sido espalhado por algumas paredes do apartamento. Então parecia que a pessoa tinha feito exatamente este movimento mais de uma vez. Fios de cabelo que não eram da Heffer e também sêmen estavam presentes na cena do crime. Além dessas evidências super importantes para esse caso, os investigadores também encontraram uma impressão digital com sangue, como se a pessoa com a mão suja tivesse encostado num lençol branco. E isso era muito importante para essa investigação, especialmente se aquela não fosse a impressão digital da Heffer, então só poderia ser do criminoso. A mão esquerda da Heffer ainda estava segurando o lençol, como se ela estivesse tentando lutar para suportar tudo aquilo que ela havia passado naquela madrugada, momentos antes de ter a sua vida tirada. Depois dos investigadores tomarem nota de tudo que encontraram naquele local, o corpo da Heffer foi transferido para um exame forense. Infelizmente, quando os investigadores enviaram as evidências e principalmente aquela impressão digital para o Banco de Dados Nacional, pensando que isso os levaria imediatamente ao criminoso, não houve qualquer correspondência. Os policiais acreditaram inicialmente que esse crime seria rapidamente solucionado. Apenas com aquelas evidências, que eram muito importantes, encontradas, eles acharam que teria alguma correspondência no banco de dados. Porém, não foi isso que aconteceu. Agora, a equipe de investigadores teria que contar com a equipe forense para encontrar algo na autópsia. Eles sabiam que quanto mais rápido eles agissem neste caso, mais fácil ficaria para solucionar o crime. Porém, sem evidências físicas suficientes até então, os investigadores tiveram que usar o conhecimento que eles tinham no método tradicional de investigação. E qual era esse? A primeira coisa que eles teriam que fazer era se perguntar por que e quem faria isso com a Heffer. Claramente, aquele tinha sido um crime sexual e também bastante cruel. Sendo assim, as respostas dessas perguntas poderiam estar na vida particular da Heffer. Agora, o trabalho da polícia era colher o máximo de informações possíveis sobre quem era a Heffer, que tipo de amizade ela mantinha. E também, claro, quem era a pessoa que tinha visto a Heffer pela última vez. A melhor forma de começar isso seria pelo celular dela. Porém, infelizmente, o celular estava bloqueado por senha. E como essa investigação ocorreu em 2015, os recursos tecnológicos não eram tão bons quanto temos hoje. Então, levaria muito tempo para que eles conseguissem desbloquear esse celular. E a investigação estava correndo quanto tempo para encontrar o criminoso e não teria tempo para esse tipo de coisa. Enquanto isso, a família da Heffer recebeu a terrível notícia de que ela tinha sido encontrada sem vida. A Kelsey se ofereceu para avisar a família da Heffer porque ela não queria que a notícia viesse de um estranho, de um policial. Ela queria que viesse de alguém que amava verdadeiramente a Heffer para tomar ali o cuidado necessário naquela situação de informar que um ente querido tinha partido. A Kelsey então ligou para a mãe da Heffer e avisou que sua filha havia partido. A Jennifer, a princípio, ficou um pouco confusa com essa frase que a Kelsey falou, porque ela sabia que naquele horário sua filha teria que estar no trabalho naquele dia e ela não entendeu o que aquilo significava. E ela perguntou, como assim partido? Para onde ela foi? A Kelsey, então, apenas disse sem muitos rodeios, olha, a Heffer está morta. A Jennifer teve a pior sensação que uma pessoa pode ter, que é a perda de um filho. A última vez que a Jennifer havia visto a Heffer tinha sido na semana anterior, quando a filha fez uma viagem surpresa lá para o Texas.
A Jennifer não poderia imaginar, mas aquela era a última vez que ela veria sua filha com vida. E agora a Kelsey teria outra missão, que seria ajudar os investigadores com o máximo de informações possíveis. Ela era a pessoa mais próxima da Heifer e eles queriam saber todos os segredos e detalhes da vida particular dela, começando pelos relacionamentos românticos que a Heifer andava tendo. A Kelsey começou falando sobre a breve relação que a Heifer teve com o Chaz e ela revelou que, na verdade, aquele relacionamento tinha virado uma bagunça, tinha sido muito conturbado. A Heifer, na verdade, confidenciou a ela sobre os acessos de raiva que o Chaz tinha e parece que algumas vezes ele chegou a colocar as mãos na Heifer de forma agressiva, tanto que ela teve que obter uma ordem de restrição contra ele na época. Por causa disso, ela chegou também a mandar uma mensagem para o Chaz, na época, avisando que agora ele teria que ficar longe dela para sempre. Os investigadores confirmaram tudo isso com a Jennifer e a Heifer havia falado para sua mãe sobre os problemas que estava tendo com o Chaz, então a Jennifer confirmou todas as informações passadas pela Kelsey. E além disso, ela falou que algumas vezes a filha tinha ligado para ela chorando após brigas com o Chaz. Na época, a Jennifer pediu para que a Heifer voltasse para a casa da família. Porém, ela falou que aquilo atrapalharia os seus planos de ir para alguma faculdade e ela não quis voltar para casa. Diante disso tudo, o próximo passo dos investigadores seria chamar o Chaz para uma entrevista. Porém, nesse meio tempo, algo bem estranho aconteceu na cena do crime. Simplesmente, um homem chegou ali no apartamento e passou por baixo da fita de isolamento policial e entrou no apartamento da Heifer. Para quem acompanha casos criminais, sabe que é muito comum que a pessoa que cometeu um crime volte até o local para verificar como está ali a situação. E por isso, a polícia até deixou que esse homem entrasse e ficou observando até onde ele iria naquilo. Os policiais, então, em determinado momento, chegaram perto dele para verificar e ele disse que seu nome era Michael e que era um amigo muito próximo da Heifer. Ele também, nesse momento, mostrou que simplesmente estava carregando um molho de chaves que pertencia à Heifer. E lembrando que a porta da Heifer não tinha sido arrombada. E diante disso, o Michael se tornou um suspeito. A polícia deteve imediatamente o Michael e levou ele até o departamento de polícia para que o interrogatório fosse feito. Lá ele falou que tinha conhecido a Heifer em um bar, mas que nunca teve qualquer relação romântica com ela, era apenas amizade. O Michael, durante o interrogatório, demonstrava estar muito triste e muito perturbado pela morte da sua amiga. Ele parecia disposto a auxiliar nas investigações. Mas então, de repente, ele falou algo que preocupou bastante os investigadores. Ele revelou que estava com a Heifer no dia que ela teve a vida tirada. Ele falou que naquela noite ele passou algum tempo com ela. Ele falou que eles foram comer em um restaurante chamado Old Chicago e depois ele voltou para a casa dele. Já a Heifer falou que iria encontrar alguns amigos. Depois disso, às 11h40, ela ligou para ele novamente e pediu que ele fosse até o bar onde ela estava para buscá-la. Segundo o Michael, ela falou que tinha muitas pessoas dando em cima dela e isso estava deixando bastante chateada. Tendo essas informações do Michael, os policiais depois perguntaram para Kelsey se ela sabia algo sobre ele. E ela disse que sim, que ele de fato era um amigo da Heifer, mas que ele era comprometido com outra menina. Segundo a Kelsey, como muitos outros meninos que conheciam a Heifer, provavelmente ele também tinha uma queda por ela, porém não era correspondido. Continuando no interrogatório do Michael, ele disse para os policiais que ele foi até o bar buscar a Heifer e ele viu realmente que tinha um homem tentando dar em cima dela. E ela simplesmente não estava interessada e esse homem não se tocava e não parava, ficava tentando avançar para cima da Heifer. O Michael, na ocasião, falou que era melhor que a Heifer fosse embora com ele. E ela concordou. No caminho para a casa dela, ela pediu que eles passassem em uma lanchonete 24 horas para comer alguma coisa. E depois que eles terminaram de comer, segundo o Michael, ele levou a Heifer para o apartamento dela por volta das 2h30 da manhã do dia 7 de agosto. E depois ele voltou para a casa dele. Mas o Michael falou para os policiais que provavelmente a porta do apartamento da Heifer tinha ficado destrancada. Isso porque, durante aquela interação que eles tiveram naquela noite, ela tinha pedido para que ele guardasse o molho de chaves dela, porque ela não tinha onde guardar. E aí ele falou que acabou esquecendo de devolver a ela. No final do interrogatório, ele aceitou dar amostra de DNA e também sua impressão digital e depois ele foi liberado. Finalmente, o relatório da autópsia foi finalizado e a conclusão era que ela tinha tido a sua vida tirada porque alguém havia apertado seu pescoço e também pelo trauma contuso na cabeça.
Um DNA também foi encontrado devido à relação forçada que ela foi vítima naquela noite, e os investigadores tentaram combinar esse DNA encontrado e a impressão digital com as amostras fornecidas pelo Michael, porém não era compatível. Sendo assim, ele foi descartado como suspeito. E com isso, o ex-namorado da Heffer, o Chess, era agora o único suspeito de ter cometido esse crime. Os investigadores descobriram que ele tinha se mudado recentemente para outra cidade, mas estranhamente, ele estava na cidade na noite do crime. Ele então foi chamado para o interrogatório e ele admitiu que realmente o relacionamento deles tinha sido muito problemático. Mas ele disse que não tinha nada a ver com o crime. Segundo Chess, fazia meses que ele não ia até a casa da Heffer, e ele inclusive tinha um álibi para fornecer sobre a noite do crime. E realmente o álibi dele foi confirmado e ele foi descartado como um suspeito. Ele não poderia estar na cena do crime. E então a investigação praticamente voltou a estaca zero neste momento. Os investigadores não tinham mais nenhum suspeito em mãos. E a única pessoa agora que poderia ser investigada, que tinha proximidade com a Heffer, era a própria Kelsey. Ela começou a perceber que após os dois suspeitos serem descartados, ela estava começando a virar uma espécie de suspeita para os investigadores. Ainda mais levando em conta que ela tinha sido a pessoa que tinha encontrado a Heffer sem vida. Ela foi interrogada várias vezes e ela sempre tentou cooperar com a investigação o máximo que ela poderia. Porém, os interrogatórios foram ficando cada vez mais agressivos, com perguntas bem pessoais sobre ela e sobre a Heffer. Os policiais queriam se aprofundar na vida íntima e sexual e também no estilo de vida que a Heffer levava. Aquela era uma situação extremamente desconfortável para Kelsey como amiga da Heffer, porém ela tinha que revelar o máximo de informações possíveis. E ela revelou que realmente, depois que a Heffer tinha ficado solteira, que ela terminou com o Chess, ela estava conhecendo outras pessoas. Sua vida social, na verdade, estava bastante agitada. E para os investigadores, todos que tinham se relacionado com a Heffer eram potenciais suspeitos, e eles teriam que investigar um por um. A Kelsey, então, forneceu aos investigadores uma lista com todos os caras com quem a Heffer estava tendo contato depois do término com o Chess, para que eles fossem investigados. Eles também perguntaram para Kelsey o que ela sabia sobre a noite do crime. E ela disse que a única coisa que ela sabia era que ela tinha visto uma foto da Heffer que havia sido postada no Snapchat durante aquela madrugada. E nessa foto a própria Heffer havia tirado e publicado, e havia um homem identificado como Otávio. E esse homem era o que estava importunando a Heffer naquele bar naquela noite. Porém, nessa foto parece que eles estão até em um clima amigável. Provavelmente ele deve ter se tornado inconveniente algum tempo depois dessa foto, provavelmente após alguns drinks. Os investigadores então perguntaram se a Kelsey sabia a senha do celular da Heffer. Quando eles perguntaram isso, foi uma pergunta bem despretensiosa. Eles não esperavam que a Kelsey soubesse. Porém, por um milagre, a Kelsey sabia a senha da Heffer. Esse era o tipo de evidência que os policiais estavam precisando muito àquela altura. Eles estavam chegando a estaca zero várias vezes nessa investigação, então eles precisavam sair do lugar. Ali no aparelho eletrônico da Heffer poderia estar a resposta que não queria calar. Quem tirou a vida dela? Finalmente, os investigadores tiveram acesso aos dados do celular da Heffer e, analisando todas as mensagens e fotos, eles perceberam que a linha do tempo que o Michael tinha fornecido à polícia correspondia às mensagens que a Heffer havia trocado com ele. E ali, eles descobriram uma mensagem bem reveladora. Acontece que depois que o Michael deixou a Heffer em casa, ela mandou mensagem para outra pessoa, convidando essa pessoa para ir até o apartamento dela. E adivinhem quem era essa pessoa? Era o Otávio, o homem que estava a importunando naquele bar. Poucas horas depois, ela foi encontrada sem vida pela Kelsey. Essa era uma descoberta muito importante para a investigação, e diante disso, ele seria a próxima pessoa que os investigadores queriam interrogar. Ele foi chamado na delegacia e ele falou que quando recebeu aquela mensagem da Heffer, ele já estava dormindo e que só foi ver aquela mensagem pela manhã. Os investigadores não acreditaram nisso e eles blefaram dizendo que eles tinham todas as evidências de que, na verdade, ele era o culpado e que, inclusive, algumas pessoas tinham visto ele no local e no dia dos fatos.
Ele continuou negando o crime, apesar de toda a pressão dos investigadores naquele interrogatório, e estava sendo feita uma pressão para que ele assumisse o crime. Ele então deu a eles uma amostra de DNA e também suas impressões digitais e teve que ser liberado. Enquanto os investigadores aguardavam os resultados dos exames, eles continuaram investigando todas as informações que o Otávio havia dado a eles durante o interrogatório, para saber se tudo que ele tinha falado era verdade. Eles então descobriram que ele de fato não estava dormindo naquela madrugada quando recebeu aquela mensagem, porém ele estava com outra mulher. Então ele tinha um álibi confirmado. Novamente, a investigação chegou a estaca zero. Os investigadores então começaram a verificar mais uma vez aquela lista de amigos fornecida pela Kelsey. E a próxima pessoa na lista era um homem chamado Brandon. E só tinha esse nome, Brandon, não tinha nenhum sobrenome. A Kelsey não havia fornecido o sobrenome porque ela não tinha essa informação, ela não tinha muitas informações sobre esse homem. Ela apenas sabia que a Heffer tinha conhecido o Brandon em um bar e era só isso. Era pouquíssima informação e agora os investigadores precisavam saber o sobrenome dele para que ele também fosse investigado. E também precisava de qualquer informação para que pudessem localizá-lo. E em paralelo, simplesmente o laboratório criminal apresentou novos resultados da impressão digital encontrada na cena do crime. E o dono da digital, que estava ali suja de sangue, era do Brandon. E agora eles tinham um sobrenome, que era Bowling. Brandon Bowling. As impressões digitais do Brandon tinham sido tiradas quando ele estava se candidatando a um emprego. E essas impressões digitais foram colocadas na base de dados. E finalmente houve uma correspondência. Essa era a pista que eles tanto precisavam. Nessa altura, já tinha se passado 8 dias desde que a Heffer tinha sido encontrada sem vida. E agora, os investigadores precisavam encontrar o Brandon quanto antes. E eles realmente conseguiram localizá-lo em seu local de trabalho. Os investigadores então foram até o local e ficaram sentados do lado de fora ali no estacionamento, até que eles avistaram o Brandon. Eles então caminharam até ele e declararam que estavam trabalhando no caso da Heffer Maples e perguntaram se ele estaria disposto a ir para o departamento de polícia ceder algumas informações. Nessa época, o Brandon era um estudante da Middle Tennessee State University. Ele aceitou ir até a delegacia e durante o interrogatório, ele disse que tinha conhecido realmente a Heffer em um bar há 3 ou 4 meses antes e isso batia exatamente com o relato da Kelsey. Os investigadores então perguntaram se ele já tinha tido relações com ela e ele disse que sim, e que era tudo consentido. Ele também falou que sabia que ela geralmente deixava sua porta do apartamento destrancada, mas que não ia à casa dela desde julho. Mas acontece que era impossível que a impressão digital dele fosse parar na cena do crime suja de sangue do nada. Ele tinha que estar na cena do crime para aquilo acontecer. Então os policiais sabiam que ele estava mentindo. Quando eles pegaram essa impressão digital, inclusive, ela ainda estava molhada ali no local. Então eles sabiam que o Brandon estava falando mentira e por isso nesse momento o interrogatório ficou muito mais agressivo. Começaram a falar que sabiam que ele estava lá, que ele era o criminoso e que ele deveria confessar aquele crime, porém ele continuou negando. Os policiais foram ainda mais incisivos com ele, com várias perguntas com tons acusatórios e ele começou a dizer que não sabia se estava lá no dia do crime, dando a entender que ele poderia estar bêbado ou então sob efeito de substâncias. No final ele não confessou o crime, mas ele pelo menos aceitou ceder uma amostra do seu DNA. E os investigadores não o liberaram, ele ficou preso naquela noite. E logo ele foi acusado de crime em 1º grau. Um dos detetives ligou para a mãe da Heffer para dar a notícia de que eles poderiam ter em mãos o criminoso. E naquele momento, por um lado, a Jennifer ficou feliz que estava perto de conseguir justiça pela vida da sua filha. Mas, por outro lado, ela simplesmente não conseguia entender por que isso tinha acontecido. E a questão era por que ele tinha feito isso contra ela. Quando os resultados saíram, o DNA do Brandon acabou correspondendo a todas as evidências coletadas em pelo menos 16 áreas do corpo da Heffer, de dentro e de fora. Além disso, tiveram acesso ao celular do Brandon e descobriram que ele estava escondendo há alguns meses um conteúdo bem perturbador ali. Ele tinha fotos e vídeos em seu celular que mostrava ele tendo relações não consentidas com a Heffer em 2 ocasiões diferentes, 2 meses antes dos fatos. Então, 2 meses antes dele tirar a vida dela, ele já estava abusando dela. E tudo isso ocorria enquanto ela estava sob influência de algum tipo de substância.
E provavelmente ele colocava substâncias na bebida dela para que ela ficasse naquela situação vulnerável. Os investigadores também acharam naquele aparelho telefônico um dos últimos momentos de vida da Heffer, que foi pouco antes dela ter a vida tirada. O Brandon havia gravado tudo aquilo. Ele forçando ter relações com ela e depois tirando a vida dela. E provavelmente o Brandon agiu dessa forma, tirou a vida da Heffer, porque dessa vez ela pode ter tentado confrontá-lo sobre o que ele já havia feito a ela. Ou então, dessa vez, tentado lutar pela sua vida. Sendo assim, no primeiro julgamento para estabelecer a fiança do Brandon, a mãe dele, a Patricia Bowling, disse que o Brandon tinha sido adotado com apenas 10 semanas de idade e que ele foi criado pela família como se fosse parte dela. Ela falou que ele cresceu jogando futebol, tinha feito parte da banda da escola e depois começou a trabalhar em vários restaurantes de fast food. Ela quis dizer que ele tinha um histórico muito bom até então. Os advogados do Brandon queriam que a fiança fosse estabelecida em $50 mil, porém o juiz não aceitou aquilo. E ele fixou a fiança em $1 milhão. O Brandon ficou preso até o julgamento e começou em fevereiro de 2018. A promotoria tinha uma quantidade insuperável de evidências, então realmente não havia saída para alegar inocência. Sendo assim, o Brandon teve que se declarar culpado pelo crime. No fim, ele foi condenado a 40 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Em uma declaração muito emocionante ao final do julgamento, a mãe da Heffer leu uma carta sobre o impacto que aquele crime teve na vida da sua família. E durante suas palavras muito bonitas, ela também disse algo que impressionou a todos. Ela disse que perdoava o Brandon pelo crime. Ela falou que sentia em seu coração que deveria perdoá-lo e foi isso que ela fez, que agora ela estava livre daquele fardo. Depois disso, ela saiu e no corredor do tribunal, ela andou em direção à mãe do Brandon e deu um abraço nela. A Jennifer disse que ambas tinham perdido seus filhos depois daquela tragédia e que sabia que o coração de mãe que a Patrícia tinha também estava partido. Bom, pessoal, eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Deixa aqui pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.